Olá a todos, meu nome é Taliane, sou inspetora escolar aqui na Metropolitana B e trabalho especificamente com o programa Jovem de Futuro. Hoje a gente vai passear um pouquinho e saber como é que a gente vai fazer a alteração do nosso plano de ação lá no SIGAE, né? Vamos colocar um pouquinho a mão na massa nesse momento. Então, minha tela já está compartilhada aí com vocês. Eu estou aqui naquilo que a gente sempre chama de resumão, né? Que tem todas as informações. Eu estou no ambiente da regional, mas vocês vão estar aí vinculados à escola, gestora com perfis de edição, né? Só a dupla gestora com perfil de edição consegue fazer a modificação no plano de ação, então a gente vai começar lá. Aqui na nossa barra de tarefas, a gente vai clicar em plano de ação, vai ficar aqui nesse lapisinho aqui, ó, perceba que tá aqui, ó, editar plano de ação, né? A gente não quer criar um novo plano de ação, a gente quer editar o plano antigo, a gente está revisando ele, fazendo a correção dele, né, novamente. Então, a gente vai clicar aqui, ele já me deu aqui a etapa de planejamento, mas provavelmente deve aparecer essa etapa aqui. Alguns não conseguem passear assim, né? Por exemplo, clicar aqui e já ir, então sempre tem que clicar no próximo. Alguns perfis aí acontece isso, não entendo por quê. E aí você, como você fez a correção, né? Você alterou, mudou o nome do seu plano de ação. Se você alterou, você coloca aqui, elenca aqui o novo nome do seu plano de ação. E a gente vai clicar para a próxima situação, né? Uma orientação vinda da secretaria, né? É que a escola contemplasse os 3 objetivos estratégicos, ou seja, a escola levantasse problemas que estivessem ligados aos 3 objetivos estratégicos, pelo menos um, né? Dos 3 pelo menos um problema em cada objetivo estratégico, né? Então aí você clica no verdinho se você, de repente, no primeiro semestre colocou só problemas relacionados à garantia de aprendizagem, você vai clicar nos outros e vai te dar a opção de você formular isso, né? Na nossa VT6 no PPP que o inspetor escolar enviou até você, foi possível, né, fazer as discussões. E aí a gente tinha os problemas que a gente iria manter, retirar ou alterar. Vou explicar as 3 situações aqui. A gente vai clicar em diagnóstico, né? Aqui é o momento onde a gente vai descrever os nossos problemas, vai falar de que governabilidade que ele é, e a gente vai lançar aí um desafio interno, como se fosse uma pequena meta para resolver esse problema. E aí a gente sempre usa os verbos, né? Melhorar, organizar, executar, levantar, monitorar e por aí vai. E aí perceba que os 3 objetivos estratégicos estão aqui, né? Então a gente vai fazendo um por vez. Então, se você vai manter, né? Você não precisa mexer nele aqui, pode deixar ele quietinho. Se você deseja alterar, você vai clicar aqui ó, em editar problema, e ele vai aparecer aqui, você vai descrever bonitinho e tal, e clicar em mais editar. Se você deseja excluir o seu problema, né, retirar ele do seu plano de ação, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos e apertar excluir. Lembrando que se você excluir as ações, né, os problemas, você vai excluir as ações, as tarefas e todo aquele grante lá de mapa, né, de plano de ação que vocês montaram lá na etapa de planejamento. Isso você vai fazer a mesma coisa aqui para redução de desigualdade, mitigação da abandono, evasão, e vai pegar aquele formulário que você e seu inspetor escolar discutiu lá na sua VT6 e vai colocar tudo aqui, item por item. Se você quer adicionar um novo problema, você vai clicar adicionar mais aqui, né? Vai aparecer essa barrinha limpa e você vai colocar um novo problema aqui, vai descrever, vai falar sobre a governabilidade e o desafio interno. Feito isso, né, você vai partir para o próximo, e aqui a gente tem na etapa de planejamento. E a etapa de planejamento é aquela que você precisa ter o calendário ali do lado, você é dupla gestora, né, da escola. Então aqui a gente tem um objetivo estratégico elencado, né, aqui a gente tem um desafio que a gente colocou lá no diagnóstico que a gente colocou, e perceba que aqui, quando eu clico aqui ó, em exibir,
vai ter o meu problema, que eu coloquei lá na etapa 3, né? E aí, se eu quiser, né, adicionar mais de uma ação para o mesmo problema, eu posso, então, clico aqui, adiciono uma ação. Quer dizer, eu tenho um problema na escola e eu quero linkar 2 ou 3 ações a respeito dele, né? Então, você vai vir aqui e criar a ação, né? Quando a gente clica aqui em adicionar ação, ele vai aparecer esse quadro aqui, e aí o problema vai aparecer aqui para a gente, né? Problema não, nosso desafio, né? Melhorar, tarará. O nome da tarefa, né, da ação, me perdoa, é sempre um nome que faça você lembrar de cara aquilo que você pretende com aquela ação, né? Por exemplo, se é envolvimento dos professores com a busca ativa. Então, colocar de repente aqui o apadrinhamento, então você escreve aqui, né? E tal. A descrição dessa ação, você vai colocar aqui como que essa ação vai ser feita mesmo, né? Vamos dividir a escola por turma e cada professor irá ficar responsável por monitorar a busca ativa de uma turma específica e tal. Quem que é o público-alvo dessa ação, né? E aqui você descreveu os alunos que estão com baixa frequência. Então, quem que é o público-alvo? O público-alvo não pode ser a escola toda. O público-alvo, ele é alguém específico nessa ação. Então, os alunos com baixa frequência, por exemplo, né? Essa ação vai envolver toda a turma, né? Toda a turma vai ganhar benefícios com esse apadrinhamento, por exemplo, porém, o público-alvo que a gente quer é ganhar aqueles alunos que, por alguma maneira, estão com frequência abaixo da média. Então, os alunos com frequência abaixo da média. Que categoria que ele é? Aí você vai colocar se ele é de segurança sanitária, administrativo, gestão de pessoas, vulnerabilidade, pedagógico, enfim, tem aqui. Lembrando, as escolas sempre confundem muito produto e resultado. O produto e resultado, ele tem que sempre ser algo mensurável. Como assim, Taliane? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente está falando de uma ação de apadrinhamento, o produto seria o monitoramento semanal, mensal dos alunos de cada turma. E o resultado esperado tem que ser algo mensurável também. Pelo menos a participação, frequência de 50% do público-alvo, que é aqueles alunos que estão. Então, daqui a gente já consegue elencar algumas tarefas que a gente precisa fazer, né? A gente vai colocar o colaborador responsável, né? No caso aqui, ele vai aparecer o colaborador responsável, é aquele que vai administrar todas essa ação, né? É a pessoa que vai dar o suporte nessa ação. E aqui a gente vai para as tarefas, né? Quando eu descrever aqui a tarefa, eu vou descrever aqui qualquer coisa para a gente conseguir passear lá na tarefa, tá bom? A meu nome aqui, adicionar, e aí a gente vai conseguir salvar. Salvei aqui. Às vezes, né, o Sigaê não comporta aqui, né? E aí a gente precisa diminuir um pouco a tela para aparecer isso aqui, viu? Lembrando disso. Então, a nossa ação de apadrinhamento, a gente já tem várias tarefas para ser realizada. Por exemplo, dividir turma para cada professor da escola. Então tá. E aí, que dia que ela vai ser realizada isso? Quem vai ser o colaborador? E aí tem um processo chatinho que a gente tem que colocar aqui. Que aí eu vou mostrar, né? E vou fazer aqui para vocês. A gente precisa primeiro salvar para depois elencar um colaborador. Vai aparecer. Perceba que não estava aqui, né? Então, primeiro a gente precisa salvar para depois aparecer um colaborador aqui.
e aí você salva, vai aparecer tudo certinho. Mas como eu estava falando sobre as tarefas, aqui a gente já tem um monte de tarefas que a gente já consegue descrever. Dividir a turma por cada professor, né? De repente, criar grupos no WhatsApp com o professor referência e com os alunos, fazer o levantamento de quem são esses alunos que estão com frequência. Outra ação, passar esse levantamento para os professores, né? Quem são aqueles alunos que os professores devem ficar de olho, né? E a partir disso, a gente vai conseguir elencar várias outras tarefas, como, por exemplo, fazer uma planilha no Google Drive e mensalmente fazer o acompanhamento, né? Você, enquanto especialista, fazer o acompanhamento e saber ali se realmente tem alunos que merecem mais atenção, e aí a gente vai vincular outras ações e outras tarefas. Mas dá para compreender a ideia, né, disso. Perceba que aqui, né, a gente está utilizando o plano da regional, perceba que está vermelhinho. Por que está vermelhinho? Porque não foi vinculado um responsável. Aqui, ó, tá vendo? Não foi vinculado um responsável. E a partir daí, né, vai estar aqui para você salvar o seu plano e pronto. O seu plano está preenchido, né, com todas as alterações realizadas. Então, você vai fazer isso para garantia de aprendizagem, você vai fazer isso para redução de desigualdade, você vai fazer para mitigação do abandono. Lembrando que as escolas têm até o dia 15 de outubro para fazer a revisão do plano de ação. A partir desse momento, o sistema vai fechar e não vai conseguir mais, não vamos conseguir mais, né, fazer as alterações. Então é isso.